Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, como assim prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Jesus é o responsável pela evolução da humanidade do planeta Terra. Ele nos conduz, como ele disse, ele é o nosso pastor. Ele falou isso. E uma vez, quando uma pessoa chegou perto dele e falou, meu bom mestre, ele falou, bom não, bom só o Pai. Mestre, sim, eu sou. Ele não trouxe uma religião, ele não criou uma religião. Ele nos trouxe uma filosofia de vida com base no amor, o amor fraterno. Quando ele fala em amar como ele nos amou, ele se refere a uma conduta fraterna que cada um de nós necessita ter para com o próximo. A conduta que nós precisamos desenvolver intimamente. E para isso não cabe imperfeições, não cabe dificuldades íntimas, não cabe relacionamentos equivocados, não cabe duelos, não cabe. Não cabe discordâncias. É necessário que haja diferenças, não discordâncias. Diferença de pensamento é normal. Diferença de atitude diante da vida também é normal. Mas há diversidades, diferenças no que diz respeito à agressividade um para com o outro, não. E muito menos para consigo mesmo. Porque tudo aquilo que nós fazemos de equivocado com as pessoas, fazemos conosco mesmo. Então, Jesus falava por parábolas porque as pessoas não estavam preparadas para compreender a mensagem que ele tinha para trazer para a gente. Ele sabia, ele veio diante de uma humanidade ainda com um primitivismo muito grande e ainda ensaiando um estado social. As pessoas ainda viviam em um estado com muito primitivismo, já com regras sociais,
já iniciando o estágio social de desenvolvimento humano, como diz Pestalozzi. Esse estado social é um estado intermediário no nosso desenvolvimento. E ele existe para que as pessoas, ainda com um primitivismo muito grande dentro de si, não coloquem em prática esse primitivismo. Por isso o estado social tem leis. Por isso que atitudes equivocadas como o duelo deixaram de existir, deixaram de fazer parte das regras sociais, porque o estado social em que nós vivemos está evoluindo. E nessa evolução nós vamos aprendendo a respeitar o outro, não porque gostamos, mas porque as leis não permitem que nós coloquemos em prática o nosso primitivismo. Mas Jesus vai além disso, porque ele busca que a criatura esteja no estado moral. E o estado moral é aquele estado em que cada um de nós já não vai agredir o outro, não vai se agredir, não porque existe uma lei que proíbe, mas porque ele sabe que não deve fazer isso. E é essa a proposta de Jesus, é fazer com que cada um de nós viva esse estado moral, em que não é necessário uma lei para me impedir de duelar com o meu inimigo, entre aspas, porque eu não terei inimigos. Porque eu sei que cada um terá os seus direitos, tem os seus direitos e tem o direito de pensar diferente de mim. Então, nesse processo de ensino de Jesus, ele fala diversas parábolas, e uma delas chegou até nós com o nome de a reconciliação com os adversários. Mas essa parábola tem duas versões. Eu achei fantástico isso, porque ela nos permite fazer uma análise diferente das duas, mas as duas querem dizer a mesma coisa. Apenas são escritas de forma diferente, mas querem dizer a mesma coisa. A primeira delas consta no Evangelho de Mateus e a segunda no Evangelho de Lucas. Mateus conta essa parábola da seguinte maneira. O texto de Mateus é assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. A caminho de onde? Não sei. Pode ser a caminho nessa nossa caminhada evolutiva ou na nossa caminhada terrestre, nessa reencarnação, ou uma caminhada para outros níveis, para que ele não vos entregue ao juiz. Então, reconciliar com o adversário para que o adversário não o entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pagado o último ceitil. É pagado mesmo, estava escrito pago, mas eu fui pesquisar o correto com esse verbo é pagado. Pode parecer esquisito, mas é assim mesmo. Então, ele, na verdade, é uma parábola em que Jesus deixa implícita a ideia da reencarnação. Ele fala da reencarnação de forma indireta nessa parábola também. Porque como é que uma pessoa vai pagar as suas dívidas preso? Preso onde? Se ele está na cadeia, ele não pode trabalhar, não pode ganhar dinheiro e pagar suas dívidas. Por isso que é uma parábola, é uma história que diz uma coisa, conta uma coisa, mas quer dizer outra. Agora, vamos analisar o texto de Lucas. E depois vamos comparar os dois. Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-se dele no caminho. Olha só.
procura livrar-se dele no caminho, não é reconciliar, é livrar. Para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E então, qual das duas versões? Na verdade, as duas versões querem dizer a mesma coisa, apenas com uma forma diferente. Eu gostei mais da versão de Lucas, mas no Evangelho segundo o Espiritismo consta a de Mateus. Então vamos trabalhar as duas para a gente ver que elas, na verdade, querem dizer uma coisa só. Livrar-te do adversário. O que é isso? Eu vou me livrar do adversário. Que adversário é esse? Eu vou fazer mal àquele que se coloca como meu adversário? Jesus não ia falar isso sem hipótese alguma. Então tem alguma coisa que não está soando bem nessa história. E outra coisa, Lucas fala no magistrado. Então, a pessoa está indo ao magistrado. Mateus fala pelo caminho. Enquanto está com ele, com o adversário, a caminho, não diz onde. E Lucas fala a caminho do magistrado. Bom, no Brasil, magistrado é juiz. Mas eu acho que é só no Brasil que magistrado é juiz. Em outros países, magistrado é todo aquele que trabalha com a justiça, inclusive o juiz. Mas pode ser, por exemplo, o promotor de justiça, pode ser um servidor da justiça, é um magistrado. Aquele que trabalha na execução da justiça é um magistrado. No Brasil, não. No Brasil é juiz. Então, vamos entender o magistrado aqui, não no sentido brasileiro, mas entender como o trabalho da justiça. Que justiça é essa? Jesus não está falando da justiça dos homens. Porque, em diversas ocasiões, ele deixou claro que ele não está aqui para resolver problemas pessoais de cada um de nós. Nada de problemas judiciais. Ele não está aqui para resolver. Alguém, uma vez, disse a ele para interceder junto ao irmão que não queria dividir a herança com ele. E ele afirmou que não estava ali para resolver problemas pessoais, problemas financeiros, problemas de herança judicial. Ele não estava ali para isso. Ele não veio aqui para isso. O trabalho que ele veio fazer aqui é espiritual. É nos mostrar o caminho que nos leva à nossa salvação. Salvação, entenda, evolução, perfeição. E ele deixou claro isso. Ele não é o Salvador, como muitos afirmam. Ele é aquele que nos mostra o caminho que leva à nossa salvação. É diferente. Se ele fosse o nosso Salvador, ele seria irresponsável, e ele não é. Porque se ele fosse nos salvar, ele faria por nós aquilo que nós temos que fazer. Somos nós que temos que nos melhorar, não ele nos livrar de todos os equívocos, todos os erros, todas as fragilidades. Se fosse assim, ele não teria dito essa parábola, porque o sentido da parábola vai falar junto aos nossos adversários íntimos. E adversário íntimo pode não ser o duelista, pode não ser aquele adversário que quer nos agredir ou que nós queremos agredir de alguma forma. Mas pode até ser, porque tratar esse adversário, tratá-lo de forma cordial, na verdade, estamos tratando a nós mesmos. Porque tudo que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Então, se agredimos ao outro, nós nos agredimos. Se matamos alguém, nós cometemos um crime contra nós mesmos, não contra o outro. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos e nada que nos acontece é por acaso.
nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos ao outro, ao próximo, nós fazemos a nós mesmos e vamos responder pelos nossos atos, positiva ou negativamente. Então, os dois textos querem dizer a mesma coisa, não há diferença entre eles. Vamos analisar um pouquinho cada um deles para a gente poder compreender direito o que essa parábola quer nos dizer. Primeiro, quem são os personagens dessa parábola? Bom, o magistrado só está em uma delas. O magistrado é a justiça. O magistrado não é a pessoa do juiz necessariamente, embora possa ser. O magistrado é a justiça. E essa justiça não é a justiça dos homens. Na parábola, representa a justiça, talvez a justiça divina, ou o processo evolutivo, ou a lei de causa e efeito, embora a lei de causa e efeito é um outro personagem. Então, o juiz é a nossa consciência. O juiz é Deus em nós. Na verdade, a compreensão que nós temos de Deus, nós percebemos Deus pela sua lei, não pela sua figura. Deus é espírito. Deus está em todas as partes, em todas as pessoas, está dentro de nós. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Se está dentro de nós o reino de Deus, Deus está em nós. E ele se manifesta pela nossa consciência. Então, o juiz é a nossa consciência. Ele é a lei de Deus que se manifesta em nós. Esse é o juiz. Então, a não conciliação, a não reconciliação com o adversário faz com que a nossa consciência nos acuse. É o caso do Voltaire que foi falado aqui, que para mim foi ótimo ter sido isso antes do meu estudo, porque é exatamente isso. A consciência de Voltaire o acusa. Ele foi levado ao juiz, a sua consciência, porque não se reconciliou com o adversário íntimo, as suas atitudes. Esse é o adversário principal. O restante é consequência. Os adversários externos são consequência, mas fazem parte do processo. E precisamos analisá-los porque é mais fácil fazer a análise considerando o outro, não apenas nos considerando. Então, o juiz está no topo, a nossa consciência. O ministro da Justiça, ora, a nossa consciência, ela nos remete à lei de causa e efeito. Então, o ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. Porque a nossa consciência, quando nos diz, você errou, eu errei, eu estou errado, ela me remete à possibilidade de resgate daquele débito. E o resgate do débito é uma ação da lei de causa e efeito, é a ação do ministro da Justiça na parábola de Jesus. E a prisão? A lei de causa e efeito me remete à prisão. A prisão é o corpo físico, é o ciclo das reencarnações. Então, a lei de causa e efeito me traz de volta à reencarnação, e daí não sairá enquanto não pagar o último centavo. Não vai sair deste ciclo de reencarnações até liquidar todos os débitos. Que débitos são esses? Não são os débitos com as outras pessoas, eles fazem parte, mas é o débito conosco. É o débito com a nossa consciência, é o débito com a lei de Deus. E que débitos são esses? É tudo aquilo que nós temos de imperfeições, são as nossas fragilidades, são aquilo que nós trazemos em nós na forma de culpa. É o Voltaire. Se sente perturbado porque agiu de forma equivocada. Assim somos todos nós
que nos equivocamos de alguma forma, em alguma atitude diante da vida, diante de quem quer que seja. Então, nós precisaremos eliminar estas fragilidades, e isso vai acontecer ao longo de muitas reencarnações, porque Deus é soberanamente bom e justo, e Ele nos dá o tempo que necessitarmos para superarmos todas as nossas fragilidades. E quando elas estiverem superadas, não precisaremos mais reencarnar, porque teremos alcançado essa condição de superação do ego, de superação das dificuldades. Estaremos já num patamar mais elevado no processo evolutivo. Já não mais vamos estar no estado social em que nós não ferimos alguém porque a lei não deixa. A lei proíbe. Não, nós não ferimos alguém porque nós sabemos que não devemos fazer isso, porque não nos convém. É como Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém que eu faça. Não convém. Paulo sabia, Paulo já estava num patamar de estado social, de estado moral, quando ele disse isso. Ele chegou ao ponto de dizer, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Já é realmente um patamar em que ele já superou as fragilidades, ele já estava um pouco ligando para o físico, para a carne, tanto que pouco antes de ter a sua cabeça decepada, ele disse, eu combati o bom combate. E que combate é esse? É o combate de eliminação das suas fragilidades, das suas dificuldades pessoais, íntimas, dificuldades morais. É essa luta que Jesus nos fala na reconciliação com os adversários. Então, quando ele diz julgar, livra-se do seu adversário, é livrar-se das suas imperfeições, livrar-se de tudo aquilo que dificulta a sua caminhada, porque senão essas dificuldades vão te denunciar à sua consciência quando for o momento. E a consciência, ela é bruta. Ela impõe a reconciliação, ela impõe o resgate. Essa condição é típica. Eu coloquei aqui 8 exemplos que nós podemos analisar, não sei se dá muito tempo, mas pelo menos rapidamente. Como é que seria? Oi? Sim. Só um exemplo concreto do que é uma dor na consciência. Vamos supor que você tomou todas, uma meta de fim de ano do seu trabalho. Você fez loucura. No outro dia você quer fazer o quê? Só que você já está doendo. Você quer fazer, voltar atrás. O tempo não consegue, porque já ficou, todo mundo já está. Você começa, quem você vai pedir perdão e desculpa? Para o chefe e vai descer. O subalterno. Então, é o melhor exemplo que tem para a consciência pesada é isso. Quando você faz alguma coisa e acorda com aquela dor moral. Que eu vou, onde vou colocar minha cabeça? Mas, a culpa é sua, né? Você foi quem você quiser. Então, como é que seria essa reconciliação? Claro, a reconciliação é conosco, mas ela pode, na nossa vida de relações, nós não vivemos sós, nós vivemos numa vida de relações. Então, o perdão das ofensas, das agressões, é o primeiro caminho. Eu me lembro de um livro de Bezerra de Menezes, a médium Ivone Pereira. Ele falava de um grupo de judeus que foi destruído literalmente, fisicamente, pelos inquisidores portugueses. E esses judeus, essa família de judeus perdeu tudo, foram mortos, foram torturados e passaram a ser os perseguidores daqueles inquisidores.
E esses inquisidores reencarnaram algumas vezes, sendo perseguidos pelos judeus que não reencarnaram. Eles ficavam no plano espiritual, e para eles é como se o tempo não tivesse passado, porque nessa condição o espírito não percebe que o tempo passou. E ele continua agredindo, e na história, na época da história, que Bezerra de Menezes narra, eles estavam induzindo uma família ao suicídio. E o chefe da família estava quase cometendo suicídio. Aliás, eu não sei se era o chefe da família, eu não lembro mais, já tem alguns anos que eu li o livro. Mas eles começaram a interceder no caso, porque aquilo tinha que acabar. Tinha mais de 400 anos de perseguições que não acabavam de jeito nenhum, e aquilo tinha que acabar. E aí eles começam a lembrar aqueles espíritos dos judeus de como a coisa aconteceu, das dores, mas faziam com que ele se lembrasse da filha dele, que também foi torturada, foi violentada, foi agredida e foi morta. Cadê ela? Ela não estava entre os perseguidores, estava todo mundo lá, menos ela. Cadê ela? Aí ele se lembra, cadê minha filha, cadê ela? Eles a destruíram? Não. O que eles fizeram com vocês, eles fizeram com ela. Mas ela perdoou. Por isso que ela não está aqui. Ela não é mais uma perseguidora, porque o perdão liberta. Ela tinha o coração mais predisposto ao perdão e perdoou. E é isso que vocês precisam fazer. E aí começa a trabalhar tal. Mas o perdão, ele liberta. Quando ele liberta, é a mesma coisa de pegar o adversário e jogar fora, quando diz o Lucas. É a mesma coisa. Aí nós vamos entender, se livrar do adversário. O perdão liberta. É libertar-se do agressor. Libertar-se daquele que deseja o seu mal. Quando nós temos essa atitude, nós nos libertamos das possibilidades de relações desarmônicas, de aumentar a discórdia, de alimentar a inimizade, ter inimigos, de ser vingativos, de pagar o mal com o mal, que é a vingança, de guardar ressentimentos, de guardar mágoas, de julgar, você fez isso, você merece pagar. Tudo começa. Eu coloquei, acabou ficando uma sequência, e não era essa a minha intenção, mas depois que eu escrevi, que eu fui reler, eu vi que eu escrevi foi uma sequência. E se tudo começa com o perdão ou a ausência do perdão, o resto vem em cadeia. É como um jogo de dominó. Você derrubou o primeiro, cai tudo. Então, quando há o perdão, existe a harmonia de relações, existe a possibilidade de compreensão. Tudo isso é reconciliação íntima. Íntima. O outro faz parte. O outro é instrumento. A reconciliação é nossa, conosco mesmo. Nós evitamos discórdias. E aí nós nos dispusemos ao amor ao inimigo. Eu me lembro de uma história, eu ouvi na rua. Um homem reclamando de seu irmão, da conduta do seu irmão. Não sei se eu já falei isso aqui, mas ele dizia que o irmão dele não prestava, que o irmão dele só fazia bobagem, estava fazendo algumas coisas que não devia fazer. Ele falou, mas o que eu posso fazer? É meu irmão, é sangue do meu sangue. Ele usou essas palavras, não estou criando nada. Ele falou isso. Então, o que ele fala? Ele, quando disse isso, ele falou, eu não posso abandoná-lo. Eu não posso abandoná-lo. Ele é meu irmão. Vejam que são inimigos. São inimigos do passado, muito provavelmente, mas ele consegue ter a compreensão da necessidade de dar um subsídio ao irmão, que ele reconhece que está todo errado, que faz as coisas erradas, mas isso é a base do amar ao inimigo.
E, às vezes, é necessário que esses inimigos reencarnem dentro de uma mesma família, como pais, como filhos, como irmãos, para que haja a reconciliação, para que cada um se reconcilie com eles e consigo mesmo, porque essa é a necessidade. E, a partir daí, abandonar o processo de vingança é pagar o mal com o bem. Porque quando nós passamos a pagar o mal com o bem, nós cortamos a raiz do mal, nós podamos o mal, não permitimos que ele cresça. E com isso nós vamos trabalhando não ter ressentimento, nós trabalhamos eliminar as mágoas, porque o perdão faz com que nós tenhamos essas atitudes íntimas e vamos nos libertando, vamos nos livrando dos adversários. Aí Lucas tem uma escrita mais interessante, pelo menos no meu ponto de vista. Nós vamos nos livrando daquilo que são nossos adversários, nos livrando da raiva, do ressentimento, da mágoa, da maledicência, do ódio, da vingança. Nós nos livramos de tudo que é ruim, que são os nossos adversários. São esses adversários que Jesus se refere. Reconcilia-te com eles ou se livra deles. Então, essa reconciliação, na verdade, é libertar-se dos defeitos, das fragilidades, das imperfeições. Mas como é que nós fazemos isso? Aí é que vem o pulo do gato, como diz em teses, em coisas que se fala no trabalho, o pulo do gato da atitude, né? Primeiro, nós temos que nos conhecer. Porque quando nós nos conhecemos, nós vamos sabendo quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas imperfeições, o que nós precisamos nos livrar, de que nós precisamos nos livrar. É no autoconhecimento. Por isso que na questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos consoladores qual que é a maneira prática mais rápida, mais eficiente para que a gente possa evoluir em uma só existência, o Espírito Santo Agostinho responde para ele: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Na verdade, esse sábio é Sócrates, e não foi ele que disse, ele leu isso em cima, no templo em Delfos. Estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo. E aí ele passa a usar isso como a sua filosofia de vida. Ele chegou a dizer uma vez que se dessem a ele um escravo, ele faria com que esse escravo, se conhecendo, se tornasse um sábio. Ele usa o escravo porque o escravo na época não tinha direito à educação, não tinha direito a nada, então era absolutamente ignorante. Então o autoconhecimento é fantástico, é uma base para a nossa transformação. Sem ele, nós não conseguimos fazer a nossa reforma íntima. Como é que eu vou reformar intimamente o que eu não sei que tem que ser reformado? Eu preciso saber. Então, para que eu me reconcilie, para que eu me liberte desses adversários íntimos, eu preciso saber quais são. Quais são? O nervosismo, a raiva, a desonestidade, o que é? Quais são esses adversários, né? Para isso, nós precisamos fazer algumas técnicas, né? Como a autoanálise, por exemplo, que é o que o Espírito Santo Agostinho sugere, diariamente fazer uma análise daquilo que foi o seu dia, o que ele fez que desagradou as pessoas, o que ele fez naquele dia que alguém poderia dizer: olha, eu não gostei disso, você não fez isso corretamente, você não foi correto nessa ou naquela atitude. Esse autoconhecimento é que é a base da reconciliação com os nossos
adversários. E nós somos conhecidos, na maioria das vezes, não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações. Por isso, nós precisamos refletir sobre como nós reagimos. Quando alguém nos agride, o que nós fazemos? Nós batemos de volta? Pagamos o mal com o mal? Oferecer a outra face não é ser passivo fisicamente. Ele já havia falado nisso aqui hoje, ele já falou nisso hoje, com outras palavras, claro. Mas o sentido é o mesmo. Nós precisamos nos conhecer e, para isso, precisamos estudar. Estudar. O estudo faz com que nós nos conheçamos melhor, não só a autoanálise. O trabalho íntimo, trabalho de reconstrução, trabalho de melhoria. Eu tomei todas essa noite, e agora? O que eu faço? Tem muito trabalho para fazer. Mas é assim. E aí nós vamos trabalhar, nós vamos superar as dificuldades pelo trabalho, pela reflexão. O que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? É o cuidado que a gente tem que ter para não ficar só na culpa, né? Claro, você tem que evitar a culpa. Tem que evitar a culpa. A reconciliação é para evitar a culpa. Porque senão o juiz, a consciência, pega. E pega mesmo. É conhecer o erro e trabalhar ele. Sim, conhecer e trabalhar. Você não vai... Não, a partir de agora eu não faço isso mais. Não é assim. Não é assim. O alcoólatra precisa saber que ele é alcoólatra. É assim que os alcoólatras anônimos trabalham. Você tem que saber que você é alcoólatra. Agora, você precisa vencer dia a dia, dia após dia. É assim que você vai superar o defeito, o adversário do álcool. O alcoolismo, não é o álcool, é o alcoolismo. Então, existem outras formas, sim, a prece, a meditação, vigilância para não cair em tentações. Onde é que nós somos tentados? Somos tentados nas nossas fragilidades. Somos tentados nas nossas imperfeições. Então, nós temos que ter a vigilância para não cair. E na vigilância, nós temos que saber quais são as nossas imperfeições, porque se não soubermos, nós vamos continuar caindo. Por isso, o autoconhecimento é fundamental. Fundamental. Além disso, saber identificar tem uma outra característica para encerrar. Saber identificar essas imperfeições, essas fragilidades, exige que a consciência esteja desperta. A vigilância implica necessariamente na consciência desperta, lúcida. Consciência de sono não enxerga defeitos. Então, quando uma pessoa está em nível de consciência de sono, ele rouba, ele mata, ele fere, ele agride, porque ele não tem discernimento. Ele não tem discernimento. Jesus disse isso: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem quando eles o crucificaram. Eles não sabem o que fazem, porque a consciência deles dormiam, as consciências dormiam. Então, é necessária a consciência lúcida, desperta, para se conhecer, para se dispor a ser melhor. E se dispondo a ser melhor, vigilantes, nós vamos conseguir sermos melhores e nos reconciliarmos com os nossos adversários, ou, na versão de Lucas, nos livrarmos deles. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.